As testemunhas de Jeová se acham no direito de pregar sua mensagem religiosa criticando as demais religiões, mas ao mesmo tempo não acham direito as demais religiões criticarem a sua religião. Não é interessante? Não é uma contradição contra as próprias palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 12, onde Jesus ensinou a regra áurea: faça para os outros tudo aquilo que você quer que os outros se façam? Se eu quero que os outros ouçam a minha crítica sobre a religião delas, da mesma forma eu devo ouvir os outros que criticam a minha religião. Não é verdade? Onde fica o bom senso aí se eu me nego a ouvi-las? Só eu critico e não posso deixar os outros me criticarem? Que regra áurea é essa que eu sigo? Acontece que o corpo governante das testemunhas de Jeová teme a verdade e sabe que se as testemunhas de Jeová forem informadas de seus disparates ensinados no passado, elas abandonarão esta organização e por isso criam um temor mórbido. Sim, o corpo governante cria um temor mórbido nas testemunhas de Jeová para elas não lerem nem ouvirem nenhuma crítica contra o corpo governante ou contra os ensinos do corpo governante das testemunhas de Jeová. Mas e segundo os Coríntios capítulo 13, versículo 8, onde a Bíblia diz: nada podemos contra a verdade. Ora, se eu tenho a verdade, nada vai poder contra mim. Por isso, eu deveria temer uma crítica que prove o contrário. Se uma crítica provar o contrário para mim, significa que eu não tenho a verdade. Se alguém provar uma crítica para mim que me deixa com alguma dúvida, é porque eu não tenho a verdade. E se eu tenho a verdade e posso provar que eu tenho a verdade, por que eu deveria temer a mentira? Mas as testemunhas de Jeová temem. Tem algo errado aí, não tem? O que você acha, prezado ouvinte? Já imaginou se você dizer para uma testemunha de Jeová que a literatura dela cheira peixe podre e por isso você não quer lê-la? Já imaginou? Pois é isso mesmo que o corpo governante ensina às testemunhas de Jeová, que toda literatura ou vídeo que critica a religião das testemunhas de Jeová deve ser encarado como peixe podre. Mas e o apóstolo Paulo, que ensinava a apostasia? Ele deve ser encarado como peixe podre. Atos capítulo 21, versículo 21. Diz que o apóstolo Paulo ensinava a apostasia. E o corpo governante diz que os apóstatas são perversos, são iníquos. Isso cria um temor mórbido na mente das testemunhas de Jeová, uma lavagem cerebral que as testemunhas de Jeová têm medo de ouvir qualquer crítica contra a religião delas. E elas fecham a sua mente e não querem ouvir. Mas e o apóstolo Paulo? Ele foi chamado de apóstata. E agora, como é que fica? Vai poder mudar a Bíblia? O corpo governante ensina que se as testemunhas de Jeová receberem ou encontrarem escritos debaixo da porta de suas casas algo que critique suas crenças, elas não devem ler e devem encarar tais escritos como peixe podre. E assim como o peixe podre deve ser jogado no lixo, as testemunhas de Jeová devem fazer o mesmo com tais literaturas ou pessoas, encará-las como peixe podre e descartarem a tais. Não devem nem sequer ler, não pode nem ler. Se você receber uma informação, você não pode ler, você tem que jogar no lixo. É isso que o corpo governante diz com literaturas críticas, que criticam algum ensino da Testemunha de Jeová. Mas ao mesmo tempo o corpo governante confessa que muitas testemunhas de Jeová ficaram com dúvidas após lerem tais escritos. Por isso, elas não devem ler tais escritos. Mas quem fica com dúvida é porque não tem a verdade. Se eu tenho certeza que 1 mais 1 é 2, nada vai me causar dúvida dizendo que 1 mais 1 é 3, a não ser que eu não tenha certeza. Mas se eu tenho certeza que 1 mais 1 é 2, essa dúvida vai ser dissipada. Eu vou continuar crendo que 1 mais 1 é 2. Então, se eu tenho a verdade na religião Testemunha de Jeová, eu não devo temer a mentira. Então por que fugir de ler uma informação que critica? É meio esquisito isso, vocês não acham? O corpo governante das Testemunhas de Jeová insulta a inteligência das Testemunhas de Jeová e manipula sua mente a seu bel prazer. Brinca com a inteligência das Testemunhas de Jeová. Afinal, a Bíblia mostra que nós devemos examinar a nossa fé. A Bíblia mostra que devemos nos certificar de todas as
coisas, certo? A Bíblia diz, devemos nos certificar de todas as coisas. Diz lá, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Agora, como que eu vou me certificar de todas as coisas se eu sou proibido pelo corpo governante da minha religião de ver assuntos críticos da minha religião? Como é que eu vou me certificar? E Atos, capítulo 17, versículo 11, diz assim, o apóstolo Paulo: esses eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Por que uma pessoa vai examinar uma coisa para ver se é assim? Para ter certeza, para provar a sua fé. Mas o corpo governante não quer que as testemunhas de Jeová apliquem esses próprios mandamentos cristãos. Ora, se eu estou lendo um escrito que critica algum ensino da minha religião, ou se eu estou vendo um vídeo que critica algum ensino da minha religião, eu presto atenção e fico só com o que é bom, fico só com o que é excelente. Não é isso que a Bíblia diz? Entendeu? E é isso mesmo que o corpo governante pratica. Só que ele pratica isso daí, mas não quer que as testemunhas de Jeová praticam. Como? O corpo governante, ele lê todas as literaturas de outras religiões. Se o corpo governante pode fazer isso, por que as testemunhas de Jeová não podem fazer se Jesus falou que todos os cristãos têm que ser um, né? Todos faleis de acordo, que não haja entre vós divisões, e todos vocês hajam com a mesma mente, o mesmo modo de falar, a mesma maneira de ensinar. Tem alguma coisa errada aí no ensino da Testemunha de Jeová, que não está batendo, fala a verdade. A verdade, pessoal, não pode temer uma investigação, tá? E nem usar de meios ardilosos de manipulação mental para impedir o acesso à informação contraditória. Porque segundo os Coríntios 13:8 diz, nada podemos contra a verdade, porém só a favor da verdade. Então nós não temos que temer a mentira, tá? Nada podemos contra a verdade. Se nós temos a verdade, nada vai poder contra nós, pessoal. Então por que ter medo de ler literaturas que criticam a nossa fé? Ora, se nada podemos contra a verdade, então por que proibir os membros das Testemunhas de Jeová lerem ou verem informações que criticam seus ensinos? Uma pessoa só fica com dúvida se ela não tiver a verdade, porque nada podemos contra a verdade, porém a favor da verdade, diz a Bíblia. Um exemplo, se eu tenho certeza que a Terra é redonda, será que alguém pode me deixar na dúvida alegando que a Terra é plana? É claro que não. Ora, se eu creio que a Terra é plana e os adeptos da minha religião que ficassem com dúvidas sobre isso, eu deveria proibi-los de verem as provas que a Terra é redonda? Deveria eu dizer para eles que eles ficarão com dúvidas, por isso devem se negar a verem as provas? E mesmo que essas provas fossem falsas, se eu tenho a verdade que a Terra é plana, por que eu deveria temer tal investigação? E se alguém me provasse que a Terra é redonda, eu ficaria com dúvida e jogaria no lixo esta prova como se fosse peixe podre, só porque meu corpo governante me ensinou ardilosamente que a Terra é plana? Eu seria estúpido se eu esclarecesse essa dúvida com a verdade, que a Terra é redonda, tá? Eu seria estúpido se eu não esclarecesse essa dúvida com a verdade. E qual é a verdade? Que a Terra é redonda. Pois não existe duas verdades quando uma se choca contra a outra. Isso o próprio corpo governante das Testemunhas de Jeová publicou. Não existe duas verdades quando uma se choca contra a outra. A mentira pode até se chocar contra a minha crença, mas a verdade pode mais, diz a Bíblia. A verdade pode mais. Então eu não tenho que temer a mentira, né? É o que a Bíblia ensina em 2 Coríntios 13:8. Entenderam, testemunhas de Jeová? Pensem nisso.